Hey guys, Teacher Murilo aqui e hoje nós vamos analisar uma cena do filme Troia. Essa cena é a cena em que Aquiles vai enfrentar o príncipe Heitor lá no portão de Troia. Se você não assistiu esse filme, por favor, assista, é uma excelente sugestão para você. E primeiro a gente vai assistir essa cena aqui com legendas em inglês. Então vamos lá, dando play. I've seen this moment in my dreams. I'll make a pact with you. With the gods as our witnesses, let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. There are no pacts between lions and men. Now you know who you're fighting. I thought it was you I was fighting yesterday. And I wish it had been you. But I gave the dead boy the honor he deserved. You gave him the honor of your sword. You won't have eyes tonight. You won't have ears or a tongue. You will wander the underworld blind, deaf, and dumb, and all the dead will know. This is Hector, the fool who thought he killed Achilles. Então vamos lá, vamos analisar 100% dessa cena, fala por fala. A primeira fala do personagem foi essa aqui, ó. I've seen this moment in my dreams. Ele diz, I've seen this moment in my dreams. Então eu vou escrever para vocês aqui. I've seen this moment in my dreams. Essa foi a fala do príncipe Heitor. Eu vi esse momento em meus sonhos. Vamos lá, vamos entender aí passo a passo dessa frase. Quando ele diz aqui, gente, I've seen, ao pé da letra, significa eu tenho visto. Ali, como nós já vimos aqui no canal, é uma contração de I have. Então, quando ele fala I've, é uma contração ali, é uma abreviação de I have. Então, quando ele fala I have seen, essa palavra seen, ela significa visto. Então, se fôssemos traduzir ao pé da letra, eu tenho visto o quê? Eu tenho visto this moment, ou seja, este momento. Nós adaptamos esse eu tenho visto para eu vi, porque é esse o intuito, esse é o sentido que ele quis passar na hora que ele diz essa frase. I've seen, eu vi, I've seen this moment in my dreams, que é a terceira parte da frase, em meus sonhos. Bom, tá bem claro, tá bem fácil de entender. Então agora vamos lá dar uma analisada no que ele vai dizer nessa continuidade. Vamos lá. I'll make a pact with you. I'll make a pact with you. I'll make a pact with you. Vamos lá, gente. A primeira coisa pra gente analisar nessa cena aqui é que quando ele fala I'll, é uma contração, é uma abreviação disso aqui, ó. I will. Toda vez que você usa I will, você quer falar de uma frase no futuro. Então, por exemplo, I will make, eu vou fazer, no sentido de eu farei. Então, o papel do will é transformar o próximo verbo para o futuro, ok? Então, continuando a tradução da frase é eu farei, I'll make, e aí depois vem um pacto, a pact with you. Eu farei um pacto com você. Simples de entender, né? Vamos voltar lá para a cena então. With the gods as our witnesses. Vamos lá, ele diz assim, ó. With the gods as our witnesses. With the gods as our witnesses. Gente, a primeira coisa que ele começa falando nessa frase é isso aqui, ó. With the gods. With the gods. Com os deuses. Com os deuses. E aí tem esse as. Esse as é dando um exemplo de como. Então, ou seja, com os deuses como nossas. Our significa nossas. Como nossas o quê? Testemunhas. Então, continuando essa cena, gente, aqui é o seguinte. O personagem, ele vai falar assim, ó. Let us pledge that the winner. Vamos lá, ele falou bem rápido ali. Let us pledge that the winner.
Ele falou aquele sotaque troiano dele, let us pledge that the winner. A primeira coisa pra gente entender nessa frase é que quando ele fala o verbo to pledge, significa algo como prometer, vamos combinar, vamos fazer aqui um juramento, algo nesse sentido. Ou seja, se fôssemos traduzir esse let us pledge, é como se fosse assim, vamos combinar, né? Vamos jurar. Então, quando ele fala let us pledge, nós podemos traduzir para vamos combinar. Ou seja, eles vão fazer um pacto e o let us pledge é vamos combinar, vamos fazer aqui um juramento, vamos fazer aqui uma promessa. Que o quê? Esse that significa que, nessa frase. The winner, o vencedor. Ou seja, vamos combinar que o vencedor, o cara que ganhar nessa batalha aqui. Então vamos lá, gente. Para continuarmos a conversa, vamos ver o que o personagem vai falar na sequência. Olha só. Will allow the loser all the proper funeral rituals. Ele disse assim, ó, vamos lá. Will allow the loser all the proper funeral rituals. Vamos lá então? Então vamos lá, gente. A frase anterior foi vamos combinar que o vencedor. E aí ele disse will allow the loser all the proper funeral rituals. Gente, então a frase basicamente é isso aqui, ó. Will allow the loser all the proper funeral rituals. Se fôssemos traduzir isso aqui ao pé da letra, daria mais ou menos isso aqui, ó. Will allow, futuro, novamente. Permitirá the loser, permitirá ao perdedor, ok? Will allow the loser all the proper funeral rituals. Ou seja, all the proper seria todos os, e aí proper funeral rituals seria rituais funerários apropriados. Proper significa apropriado, funeral é funeral mesmo e rituals seriam os rituais. Então, permitirá ao perdedor todos os rituais funerários apropriados. Então aqui o que aconteceu? O príncipe Heitor ele quis fazer um pacto com Aquiles, porque ele já sabia que ele ia perder, era um fato, né? Porque Aquiles era o melhor soldado do filme. E aí ele quis fazer um pacto com Aquiles para garantir que ele tivesse um ritual funerário apropriado, já que ele não sabia o que o Aquiles ia fazer com o corpo dele depois. Mas se você assistir o filme, você vai sacar o que ele quis dizer aí. Vamos lá. Gente, continuando essa cena, vamos lá. There are no pacts between lions and men. Essa foi a resposta do Aquiles. There are no pacts between lions and men. There are no pacts between lions and men. Vamos lá, nós temos algumas coisas para aprendermos nessa cena aqui, ó. Então vamos lá. There are no pacts between lions and men. Vamos apagar a frase de baixo aqui. É isso aí. There are no pacts between lions and men. Vamos falar primeiramente ali do there are. Gente, there are significa o verbo existem. Tá? Significa existem, ou tem, ou há. Tudo isso aqui no plural, ok? Então, there are, existem, tem, há, no plural. E aí, como eu tô falando aqui, there are no, então, esse no é como se fosse a palavra nenhum. Existem nenhum, tem nenhum. Ou seja, nós podemos adaptar isso aqui para não há. Então, por exemplo, não há, foi o que ele quis dizer aqui, ó. There are no, não há. Não há pactos, mais uma vez, essa mesma palavra. E aí vem a palavra between. Se você me segue no Instagram, você viu que eu fiz uma explicação lá recentemente sobre o que é between e como que eu utilizo isso dentro de uma frase. Funciona da seguinte forma. A palavra between significa entre, só que entre duas coisas ou pessoas, qualquer coisa que seja, mas sempre entre duas coisas. Então, por exemplo, se eu quero falar tem um lápis entre o caderno e o livro, ok? É uma frase bem simples. Tem um lápis entre o caderno e o livro. Gente, para fazer essa frase em inglês, eu diria assim, ó. There is, olha só, é parecido com there are, só que aquele there are que eu falei agora há pouco é o plural. Agora é there is, tem, existe, há. Aqui eu não posso falar have, tá bom, gente? Então, have não é uma opção aqui para falar do
tem, existe a. O have é só tem para sentido de possuir. Então, por exemplo, there is a pencil. There is a pencil. E aí eu vou vir com a palavra between. Between the notebook, ok? Para quem não sabe, notebook não é o notebook que a gente está acostumado a falar no português como um computador portátil. Computador portátil em inglês nós falamos laptop, ok? Eu sei que passa uma intenção de que laptop é um computador infantil, mas não é. Laptop é como nós falamos o computador que nós chamamos aqui no Brasil de notebook, né? Ainda é feio, notebook. Mas enfim, there is a pencil between the notebook and the book. Ou seja, há um lápis entre o caderno e o livro. Que quer dizer que o lápis está ali no meio dos dois. Ou seja, gente, então, between eu sempre utilizo entre duas coisas, tá? Essas coisas elas podem estar no plural, como a gente vai ver aqui nessa cena. Olha só, não há pactos entre leões e homens. E aí você vê ali aquele man com E, que significa homens. Se eu quero falar homem sozinho, eu uso man com A. E aí seria homem. Olha só a diferença sutil, né? Man e com E, man. Man, man. Diferença sutil, mas como é que você vai identificar a diferença numa frase real? Contexto. Aqui, leões e homens. Não seria leões e homem. Então, para você identificar esse tipo de frase, a maioria delas, essas que tem uma diferença muito similar entre pronúncia, você identifica através de contexto, que é muito comum também. Mas vamos lá, gente. Continuando essa cena, olha só. Lascou da lança no chão. Olha lá, vamos ver o que ele vai falar, hein? Now you know who you're fighting. Exatamente. Agora ele tirou o capacete e aí o negócio ficou louco. Por que ele tira o capacete? Gente, se você assistiu o filme, você vai saber que um dia antes, o Heitor, o outro cara ali que tá falando com o Aquiles, que é esse aqui que tá aqui na tela, ele matou o primo do Aquiles, pensando que era o Aquiles. Porque o cara tava usando a armadura do Aquiles, o capacete do Aquiles, e agora o Aquiles fez questão de tirar o capacete pra mostrar, ó, agora você sabe com quem você tá lutando, né? E aí vamos lá, gente. Now you know who you're fighting. Now you know who you're fighting. Vamos lá, vamos escrever essa frase aqui então. Now you know who you're fighting. Ou seja, gente, vamos lá, traduzindo ao pé da letra. Nós temos aqui primeiro, now, que significa agora. You know, você sabe. Who ao pé da letra, quem, tá? Nós adaptamos aqui para com quem. Porque depois ele fala you're fighting, que é uma abreviação, que é uma contração. Esse you're é uma abreviação de you are. Seria you are fighting, ou seja, você está lutando. Então não faz sentido eu falar agora você sabe quem você está lutando. Não, agora você sabe com quem você está lutando. O que ele vai dizer agora, gente? Agora o Heitor ele vai dar uma explicação, né? Do porquê que ele matou o primo do Aquiles. Vamos ver. I thought it was you I was fighting yesterday. I thought it was you I was fighting yesterday. I thought it was you I was fighting yesterday. Vamos lá então. A primeira palavra que ele diz ali, I thought. It was you I was fighting yesterday. Ou seja, gente, I thought, a primeira coisa que ele disse ali, essa palavra grande, thought. Essa palavra aqui é o passado do verbo to think. Então, o que é o verbo to think? É o verbo pensar, achar. Então, aqui ele está falando basicamente o quê? Eu achei. I thought it. Eu achei. Eu achei o quê? Was you. Era você. Eu achei que era você. Que mais? Eu achei que era você. E aí depois, eu estava lutando
ontem. Ó, se você traduzir isso aqui tudo ao pé da letra, vai ficar muito estranho. Por isso que você sempre deve fazer uma adaptaçãozinha aí pro português para funcionar melhor. Então vamos lá. I thought it was you. Eu achei que era você. Poderíamos até adaptar que era você com quem eu estava lutando ontem. Ou eu achei que era você que eu estava lutando ontem. Esse é o sentido que ele quer passar nessa frase. Aqui nós temos um trechinho aqui, I was fighting. Gente, I was fighting é uma frase que está conjugada ali no passado contínuo. O que é o passado contínuo? É quando você quer falar de algo que você estava fazendo. Então, eu estava lutando. I was fighting. Se eu quero falar, eu estava fazendo minha lição de casa. Minha lição de casa. Se eu quero falar, eu estava fazendo minha lição de casa, eu diria assim, ó. I was doing my homework. Olha só, gente. I was doing my homework. Então, yesterday, for example. Já que eles estão usando ontem nessa frase, vamos usar o yesterday também. I was doing my homework yesterday. Gente, aqui é interessante, porque se eu quero mudar o tempo dessa frase, basta mudar was para am. I am doing my homework. Só que aí não é mais yesterday, né? Eu tô fazendo a minha lição hoje. I am doing my homework today. Eu estou fazendo a minha lição de casa hoje. Agora vamos lá. Se eu quisesse falar, eu estarei fazendo a minha lição de casa amanhã. Vamos supor que você deu sua palavra para alguém que você vai estar fazendo sua lição de casa amanhã. Você diria assim, ó, I will be. I will be. Então, olha só. Am no presente, was no passado, will be no futuro. Já que sabemos que isso aqui tudo pertence ao verbo to be. Então, quando você fala will be, você está falando o quê? Eu estarei. Ou seja, lembrando que o verbo to be significa sempre ser ou estar. Então, I will be doing my homework tomorrow. Eu estarei fazendo minha lição de casa amanhã. Bom, isso aqui foi só uma extensãozinha aqui do que ele disse na frase, né? Só para você entender a diferença entre I was fighting, I am fighting, I will be fighting. Só nesse pequeno exemplo aqui você já abre um leque muito grande para o tipo de frase que você pode elaborar apenas com algumas palavrinhas que você encontra numa conversa como essa. Mas vamos lá. Eu achei que era com você que eu estava lutando ontem. A fala dele aqui não acabou ainda. Vamos ver. And I wish it had been you. And I wish it had been you. Vamos lá, gente. Escrevendo essa frase aqui. And I wish it had been you. Primeiramente, quando a pessoa fala and I wish, ele quis dizer o quê? E eu, esse wish, gente, ele passa no sentido de algo que você deseja muito, algo que você quer muito que aconteça. E eu queria, é como que a gente fala no português, né? E eu queria. Eu queria o quê? Eu queria que isso tivesse, olha só, eu queria que tivesse, nós podemos adaptar, eu queria que tivesse sido você. And I wish, e eu queria que tivesse sido, it had been you, que tivesse sido você. Nós poderíamos até adaptar para isso aqui, ó, e eu queria que fosse você, ok? Que, se eu não me engano, no filme em dublado, acho que ele fala exatamente isso. Eu queria que fosse você. E é interessante, né? Porque as pessoas criticam tanto dublagem, só que, na verdade, muitas vezes é sincronizado o tamanho da frase que a pessoa fala em inglês com a frase que o cara vai falar em português, né? Então, muitas vezes as pessoas criticam, nossa, mas o cara falou uma coisa em inglês e outra coisa em português. Acontece a adaptação. Tá, acontece a adaptação tanto para tamanho de frase, tanto para o sentido que a frase vai passar e principalmente o sincronismo labial, para ver se as palavras vão se encaixar com as palavras que ele disse em inglês, né? Mas vamos lá. And I wish it had been you. E eu queria que fosse você. O que o personagem vai continuar dizendo? But I gave the dead boy the honor he deserved. You gave him the honor of your sword. Foi uma fala bem rápida, né? Ele disse assim, ó. Vamos lá. But... Ele começou com but I gave the dead boy the honor he deserved. But I gave the dead boy the honor he deserved. Gente, a primeira coisa aqui, ó. But I gave seria mas eu dei. But I gave. Lembrando que gave é o passado do verbo give, que significa dar. Então, give
dar, gave, eu dei. Então, but I gave the dead boy. Eu dei o quê? Eu dei ao garoto morto. Vamos traduzir aqui ao garoto morto mesmo? Eu dei ao garoto morto a honra, the honor, a honra que ele merecia, he deserved. Olha só, você tem que colocar um monte de que no português, né? A honra que ele merecia. Mas eu dei ao garoto morto a honra que ele merecia. Como é que a gente traduz isso aqui palavra por palavra? Olha só, you gave, mesma coisa, você deu. Você deu a quem? A ele. You gave him. Então quando você quer falar eu dei a ele, você não fala you gave, você não fala you gave he, você fala you gave him. Ou seja, é o tipo de pronome que vem depois do verbo, não é he, é him. Isso funciona para todos, né? I, depois do verbo fica me. He, depois do verbo fica him. She, depois do verbo fica her. Que mais? O it continua it, you continua you. O we, depois do verbo fica us. E o they, depois do verbo fica them. Por exemplo, ó, se eu quero falar aqui, ó, pergunte a ele o que ele gosta. Ask him what he likes. Olha só que interessante, gente. Ask him é pergunte a ele. Olha só, esse him tá vindo depois do verbo, por isso que ele ficou him e não he. E aí depois você tem o que? What he likes. Tá vindo antes do verbo, é he. Então entendeu a lógica, né? Se eu quero falar que pergunte a ela do que ela gosta, ask her what she likes. Ask her what she likes. E aí se eu quero falar ask them, pergunte a eles o que eles gostam. E aqui não tem mais o S no final do verbo, porque não é mais terceira pessoa no singular, agora é terceira pessoa no plural. Então fica ask them what they like. Ask them what they like. Pergunte a eles o que eles gostam. Ok? Bom, eu poderia perguntar aqui também, usando o último exemplo ali que eu coloquei ali. Por exemplo, ask us. Pergunte a nós what we like. Pergunte a nós o que nós gostamos. Gente, olha só. Isso aqui é simples de entender. É você analisar. Por exemplo, no português você tem lá isso aqui, ó. Olha só, uma diferença muito similar. Você tem o eu e o mim. Olha só que interessante, as duas significam a mesma coisa. Só que como que a gente usa o mim no português? Você usa sempre o mim no final de uma frase. Você fala assim, pega aquilo pra mim. Se eu quero falar, dá isso pra mim, give it to me. Gente, é a mesma lógica, é o mesmo pensamento. É um pronome oblíquo, é o que eu uso no final de uma frase e alguns eu uso pra iniciar uma frase. Veio antes do verbo? Eu uso esses daqui da esquerda aqui, ó. Veio depois do verbo? Uso os da direita. Ok? Então vamos lá. You gave him, você deu a ele a honra da sua espada. Não tem segredo aqui nessa frase. You gave him the honor of your sword. Você deu a ele a honra da sua espada. Ou seja, tá boladão, né? Continuando a frase. You won't have eyes tonight. You won't have ears or a tongue. Olha só o que ele disse, gente. You won't have eyes tonight. O que mais ele disse, gente? You won't have ears or a tongue. Vamos lá. Vírgula aqui, né? You won't have ears or a tongue. Gente, a primeira coisa que ele disse aqui, vamos lá. Ele disse aqui, ó. You won't. Gente, you won't have. É uma frase que está no futuro. Tá no futuro, só que na forma negativa. É que aquele want que você tá vendo ali, ele é a junção de will mais not, ok? Então, eu poderia falar you will not have, mesma coisa também. Só que aqui ele tá dizendo o quê? Você não terá. Então, se eu falasse you will have, você terá. You won't have, você não terá. Você não terá o quê? Olhos esta noite. Ó, vamos traduzir ao pé da letra primeiro essa frase toda para você entender depois como que a gente adapta isso aqui para o português. Ó, você não terá olhos esta noite. Eyes. E aí, esta noite, tonight. Sempre que você quer falar esta noite, você não fala this night, ok? Você não fala isso aqui, ó. Beleza? Você não fala this night, você fala tonight, ok? Eu até fiz um vídeo no Instagram explicando mais ou menos sobre isso aqui. Então vamos lá, na continuidade dessa cena aqui, ó, vem aqui, ó. You won't have ears. A mesma coisa ali. You won't have. Você não terá. Você não terá o quê?
ouvidos, ears. E aí depois, ou uma língua. Gente, essa frase inteira faz sentido pra você? Você não terá olhos esta noite, você não terá ouvidos ou uma língua. É uma frase que no português parece que intimida, se ela for traduzida ao pé da letra? Não, não faz sentido nenhum. Por isso que ocorre aqui uma adaptação para o português. Gente, aqui é como se ele falasse assim, ó. Você vai perder os olhos esta noite. E aí depois ele fala assim, vai perder os ouvidos. Vamos adaptar para isso. Vai perder os ouvidos. E a língua? Ou uma língua fica muito estranho, né? E a língua? Ou seja, você vai perder os olhos esta noite, vai perder os ouvidos e a língua. O que mais ele diz na continuidade da frase? Vamos ver? You will wander the underworld blind, deaf and dumb, and all the dead will know. É isso aí, ó. You will wander the underworld blind, deaf and dumb, and all the dead will know. Gente, ele tá dizendo exatamente assim. Vamos lá. É uma frase um pouquinho maior agora. You will wander the underworld blind, deaf and dumb. E aí depois o que mais ele diz? And all the dead will know. And all the dead will know. Vocês perceberam que tem muito will nessa frase, né? Muita coisa no futuro. Então vamos lá, gente. Primeiramente, o que ele diz aqui? You wonder, you wonder. Ele está dizendo que você, uma frase no futuro, percebe que aquele you ali é uma contração de you will, nós já vimos aqui. Então, ele está conjugando esse verbo aqui, wonder, no futuro. Esse verbo, ele significa vagar, ou seja, ele está dizendo o seguinte, você vai vagar o quê? The underworld significa o submundo, que é uma terminologia comum em filmes de mitologia grega. E aí o submundo, depois vem a palavra blind, blind significa cego, e aí depois vem a palavra deaf, deaf significa surdo, então você vai vagar o submundo cego, surdo, e aí depois vem o dumb e mudo. Ou seja, you wander, você vai vagar o submundo cego, surdo e mudo, and dumb. E aí depois, e todos os mortos, and all the dead will know. Gente, a mesma coisa, outra frase no futuro. All the dead will know. E todos os mortos will know, saberão. Ou você pode falar, vão saber. Vai dar o mesmo sentido. Então a frase inteira significa, você vai vagar o submundo cego, surdo e mudo, e todos os mortos saberão. Continuando a frase. This is Hector, the fool who thought he killed Achilles. Exatamente, olha só. Aquele humilhou o cara, né? Deixou no chão. This is Hector, que é o nome do cara em inglês. Hector, no português ficou Heitor. A gente vai traduzir para Heitor, para ficar legal, né? Então, este é Heitor. E aí depois, the fool who thought he killed Achilles. This is Hector, the fool who thought he killed Achilles. Então vamos lá, gente. Este é Heitor, the fool. Seria o tolo, ok? O tolo, who, quem. Nós podemos adaptar para que. Mais uma vez a palavra thought, como nós acabamos de ver aqui. O thought é o passado do verbo to think, que significa pensar, achar. Então, o tolo que pensava ou pensou, he killed Achilles. Seria o quê? Que he killed, matou Aquiles. Ou seja, como é que a gente pode adaptar essa frase então? O tolo que pensava ter matado Aquiles. E aí, gente, como é que a conversa concluiu? Agora eles vão pro pau, né? É aí que a cena termina, não tem continuidade mais. Então agora nós vamos assistir essa cena completa, sem legendas. Note aí se ficará mais fácil de compreender. Qualquer dúvida que você tiver, qualquer sugestão de filme, de cena que você quiser, também aqui no canal, pode comentar aqui embaixo, deixa seu like e não esqueça de me seguir lá no Instagram. Meu Instagram é
teacher.murilo, ok? Então não se esqueçam de me seguir. Lá eu tô postando dicas de inglês diariamente, tô postando análises de cenas também. Lá também você pode conversar comigo, tirar dúvida, dar alguma sugestão, batermos um papo em inglês. Então vamos lá. I've seen this moment in my dreams. I'll make a pact with you. With the gods as our witnesses. Let us pledge that the winner will allow the loser all the proper funeral rituals. There are no pacts between lions and men. Now you know who you're fighting. I thought it was you I was fighting yesterday. And I wish it had been you. But I gave the dead boy the honor he You deserved. gave him the honor of your sword. You won't have eyes tonight. You won't have ears or a tongue. You will wander the underworld blind, deaf, and dumb, and all the dead will know. This is Hector, the fool who thought he killed Achilles.